Boa tarde, gente. Boa tarde, mais uma segunda-feira e nós continuamos com as nossas aulas online, ok? E hoje nós vamos para o capítulo 11 da apostila 3. Nós vamos ali na página, deixa eu achar a página aqui, página 12. Ok, lá na página 12, período composto por subordinação, nós vamos terminar de estudar as orações subordinadas, correto? Nós vimos na aula passada a oração subordinada substantiva subjetiva, objetiva direta e objetiva indireta. Hoje nós vamos ver as orações subordinadas substantivas completiva nominal, predicativa e apositiva, correto? Então já vou compartilhar o livro com vocês para nós começarmos. Só um minutinho, por favor. Isso, nessa página aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Vocês olhem ali, página 12, eu acredito que vocês estejam com a apostila. Todos vocês estão com a apostila 3, sim? Ótimo. Então tá jóia. No capítulo anterior, você viu que as orações subordinadas substantivas exercem funções de substantivo, sendo iniciadas, na maioria dos casos, por conjunção integrante, ou seja, por conjunções que completam ou integram o sentido da oração principal. Atuam como integrantes que e se. Neste capítulo, nós vamos estudar as três últimas que nós já falamos para vocês, que é a completiva nominal, predicativa e apositiva. É muito fácil as orações subordinadas substantivas, como se vocês estivessem estudando análise sintática, ok? E ali elas exercem função de sujeito, elas exercem a função de complemento nominal, de verbo transitivo direto, deixa eu passar um fio aqui, isso. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, predicativo do sujeito e aposto, correto? Essa que nós vamos ver agora, oração subordinada substantiva, a predicativa. Então, ali vocês vão lembrar quando vocês estudam predicado verbal, predicado nominal e o predicado verbo nominal. O predicado nominal, ele tem que ter o verbo de ligação e um adjetivo, que é característica ou qualidade do sujeito que está no predicado da oração. Esse adjetivo ou locução adjetiva que está no predicado, ela é chamado ali de predicativo do sujeito, certo? Por isso o nome predicativo do sujeito, por estar no predicado da oração e referir-se ao sujeito da oração, correto? Então aqui, olha só, oração subordinada substantiva predicativa. Esse tipo de oração exerce a função de predicativo do sujeito da oração principal e cujo verbo sempre será um verbo de ligação, correto? Então aqui eu tenho um exemplo. O nosso acordo era que cada um respeitasse o espaço do outro. Nós vamos observar a oração que não contém conjunção e a oração que contém conjunção, correto? Então nós vamos separar ali a primeira que não contém conjunção em oração principal. A outra que contém conjunção, ela é chamada de oração subordinada. E para você saber se essa segunda oração ela é predicativa, nós precisamos, por elas serem orações dependentes, você precisa observar o que tem aqui na oração principal, correto? Então, quando ela será predicativa? Quando na oração principal vier um sujeito mais verbo de ligação, correto? Aqui temos sujeito mais o verbo de ligação e depois a oração subordinada, ela vai iniciar com a conjunção integrante que,
Então, aqui, tendo aqui sujeito e verbo de ligação, a segunda oração, ela será predicativa, correto? Não sei se a internet está oscilando, porque está tempo de chuva agora, né? Graças a Deus vai chover, gente, graças a Deus. E não sei se... Isso mesmo, todo mundo torcendo por uma chuvinha, né? O tempo está bem fechado ali. Mas talvez a internet, ela oscila um pouquinho. E então, se vocês observarem aqui a predicativa, para ela, a oração subordinada ser predicativa, nós temos que ter na oração principal o sujeito e o verbo de ligação sempre, correto? Não é difícil, é bastante fácil. Ah, mas e os verbos de ligação, quais são? Né, funciona como verbo de ligação ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se. Né? E pode vir qualquer outro verbo de algum verbo de ação que venha no significado de um desses verbos de ligação. Mas o que precisa ter é essa segunda oração funcionando como característica de um termo da oração principal, correto? No caso aqui, toda essa oração ela funciona como característica do acordo, desse nome que aparece aqui nessa oração principal. Correto, gente? Vamos agora para um outro exemplo, que é a oração subordinada substantiva completiva nominal. Este tipo de oração exerce a função de complemento nominal de um substantivo, adjetivo ou advérbio, sempre da oração principal. E ela, a oração subordinada, ela virá precedida, ela virá regida de preposição. Então, ela vai iniciar com uma preposição e depois a conjunção integrante, correto? Então, vamos ver aqui o exemplo. O exemplo aqui que nós temos. O cidadão tinha convicção de que entraria nos seus documentos. Aí você vai lembrar, poxa, mas a oração subordinada objetiva indireta, ela também vem regida de preposição. Só que há uma diferença, a objetiva indireta da completiva nominal. Essa que nós estamos vendo, a completiva nominal, ela vai completar o significado de um nome. Sempre antes da preposição terá um nome. E a objetiva indireta, sempre antes da preposição, terá um verbo. Então, ali você precisa observar essa parte ali, nome e verbo. Esse nome pode ser substantivo, adjetivo ou advérbio, correto? Então, aqui, o cidadão tinha convicção de que encontraria seus documentos. Inicia com a preposição de, mas antes aqui, de que encontraria seus documentos. Quem tem convicção de alguma coisa. No caso aqui, é de que ele encontraria os documentos. Então, toda essa oração, ela está completando o significado do nome convicção, correto? Completa o significado do nome convicção, desse substantivo. Então, se ela está completando o significado de um nome, ela será completiva nominal. Temos um outro exemplo aqui. Pedro tinha certeza de que Daniel e Joana se dariam bem. Olhem aqui. De que Daniel e Joana se dariam bem, essa oração inicia com a preposição de e está completando o significado desse verbo ou do nome certeza. Ah, mas aqui eu digo, quem tem certeza de que? Certeza de que Daniel e Joana se dariam bem. Então, toda essa oração está completando o significado do nome certeza, correto? Então, nós temos aqui completiva nominal. Observem aqui nessa nota, né, nestes dois casos, não é a conjunção que inicia a oração subordinada, mas sim a preposição. Então, na completiva nominal, ela sempre virá iniciando a oração subordinada com uma preposição, correto? Agora nós vamos ver aqui a diferença entre a oração subordinada substantiva objetiva indireta e a completiva nominal. Então, aqui eu tenho nessa nota, é importante estar atento à semelhança entre as estruturas que iniciam as orações subordinadas substantivas
objetivas indiretas e completivas nominais. Apesar de ambas poderem ser introduzidas pela combinação preposição mais conjunção, desempenham funções diferentes. Enquanto a objetiva indireta completa a regência do verbo, a completiva nominal, ela vai completar o significado de um nome. Esse nome, lembrando, substantivo, advérbio ou adjetivo. E aqui nós temos exemplos. Olhem essa primeira oração. Não se esqueça de que o teste será amanhã. Lembra que eu disse que a oração subordinada, ela inicia com preposição e antes dela vai vir um verbo, que essa segunda oração, ela vai completar o significado do verbo. Olha ali, não se esqueça, quem não se esquece de alguma coisa. Preposição, de, correto? Então, de que o teste será amanhã, essa oração está completando o significado do verbo esquecer. Então, ela é objetiva indireta, porque esse verbo aqui é um verbo transitivo indireto, e eu sei que vocês lembram do verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, correto? Agora, nesse outro exemplo, tenho certeza de que o teste será amanhã. Olhem aqui, tenho certeza. Quem tem certeza de alguma coisa, certo? Então, aqui, eu tenho certeza de que o teste será amanhã. Toda essa oração, ela está iniciando com a preposição de e ela completa o significado de um substantivo, correto? Mesmo que aqui tenha um verbo, mas ela está completando o significado da palavra certeza, é um substantivo. Então, aqui nesse caso, ela será completiva nominal. Correto, gente? Então, para vocês lembrarem, a objetiva indireta completa o significado do nome e sempre antes da oração subordinada virá um verbo. A objetiva direta completa o significado do verbo. Eu falei nome, né, gente? Eu falei errado. Ok? Agora aqui, a completiva nominal, ela completa o significado de um nome, certo? E aqui no caso, substantivo, adjetivo ou advérbio. Então, você vai observar, antes da objetiva indireta vem um verbo, antes da completiva nominal vem um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Tudo bem? Eu acredito que vocês estejam entendendo, porque não é difícil. Isso daqui é bastante fácil. Vamos continuar ali. Agora com a apositiva. Essa daqui, então, é muito fácil, certo, gente? Muito fácil mesmo. Na apositiva, nós vamos lembrar o aposto. Então, o que é o aposto? É um termo da oração que vai explicar um termo que foi dito antes. E o aposto, ele sempre virá separado por vírgulas, ou por travessão, ou por dois pontos. Da mesma forma, será a oração subordinada substantiva apositiva. Eu posso mandar? Só um minutinho, por favor. Ok. Ok. Oração subordinada substantiva apositiva. Então, nós temos aqui. Esse tipo de oração exerce a função de aposto de um nome da oração principal. Essas orações costumam vir antecedidas por dois pontos ou entre vírgulas e podem aparecer intercaladas na oração. Aqui eles não colocaram o travessão, que ela pode também vir com travessão aqui no lugar dessa vírgula, certo? Então, aqui nós temos um exemplo. André quer somente isso. Olha os dois pontos aqui. Dois pontos. Que o amigo aceite seus defeitos. Então, toda essa oração, ela vai explicar qual termo da oração? Esse pronome aqui. Quando eu digo André quer somente isto, se eu falar dessa forma, vocês não vão saber o que é que ele quer. Isto o quê?
que o amigo aceite seus defeitos. Então, todo esse termo aqui está explicando esse termo, esse pronome isto, correto? E ele vem separado por 2 pontos. Mas olhem esse outro exemplo. Seu grande sonho, que sua experiência funcionasse, se realizou. Essa oração, ela veio no meio da oração principal, ela veio intercalada à oração principal. Observem que aqui a oração principal iniciou, veio uma separação com vírgula e depois a oração principal continuou ali, correto? Só que ali, seu grande sonho, que sua experiência funcionasse, se realizou. Então ali, qual que era o grande sonho? Aqui, essa oração, que sua experiência funcionasse, está explicando o quê? O substantivo sonho. Essa é a função do aposto, é explicar um termo que veio antes, correto? E para explicar esse termo que veio antes, o aposto ele sempre virá separado ou por vírgula, ou por 2 pontos, ou por travessão, correto? Entenderam, gente? Aqui, André quer somente isto. Isto o quê? Que o amigo aceite seus defeitos. Seu grande sonho. Qual é o grande sonho? Vai explicar aqui qual é o sonho. Que sua experiência funcionasse. Correto? Então, o que nós vemos aqui nesse capítulo? A predicativa, completiva nominal e a positiva. Agora, nós temos ali no recapitulando, aqui nessa... Ali é só exercício, então vamos aqui recapitulando, ok? Oração subordinada substantiva predicativa. Exerce a função de predicativo do sujeito da oração principal. Olha ali o exemplo. Tem verbo de ligação, na oração, ele sempre terá verbo de ligação na predicativa e sujeito na oração principal. O certo é que todos queriam a aprovação. Aqui eu tenho o certo é, oração principal, que todos queriam aprovação, subordinada. Aqui, gente, está a oração subordinada principal, substantiva predicativa. Tá errado, tá? Aqui, esse principal não tem, certo? É oração subordinada, substantiva predicativa. Eles acrescentaram principal aqui, mas não tem porquê. Então, vocês podem riscar esse principal aqui. Eu acredito que na apostila de vocês esteja assim também. Oração subordinada, principal, substantiva, predicativa. Não tem, tá? Não existe. Oração subordinada, principal, substantiva, predicativa. Certo? Oração principal é a primeira, e aqui subordinada, substantiva, predicativa. Lembrem que ela sempre terá na oração principal sujeito mais verbo de ligação. A subordinada substantiva completiva nominal exerce a função de complemento nominal de um substantivo, adjetivo ou advérbio da oração principal e aparece regida por preposição sempre. Eu estava certo de que você aceitaria minha sugestão. Eu estava certo. Quem está certo de quê? Certo? Então, toda essa oração subordinada está completando o significado da palavrinha certo, ok? Agora, a apositiva, oração subordinada substantiva apositiva, exerce a função de aposto de um nome da oração principal. Temos um exemplo: quero apenas uma coisa de vocês, que aproveitem as férias. Quero apenas uma coisa. Que coisa? Então, essa oração subordinada vai explicar o termo que veio antes, que é o substantivo coisa, correto? Então, essa segunda oração, e observem que ela veio separada por 2 pontos. Então, ela é uma oração subordinada substantiva apositiva, correto, gente? Eu vou voltar agora ali nesse primeiro exercício e nós vamos completá-lo, ok? Vamos ler essa tirinha e depois completarmos esse primeiro e o segundo exercício. A legião. Se eu não receber um aumento, não vou mais cavar latrinas pro croque. Emprego tá difícil, Magô, e há filas de pessoas querendo o seu.
Tem certeza de que eles não estão na fila por outra coisa? Eles não estão na fila exatamente pelo emprego dele, mas pelo salário, não é, gente? É bem isso, né? Então, ali, qual é o argumento utilizado pelo fiscal para que Magô continue fazendo seu trabalho? Ele está dizendo ali, o fiscal dele, né, que é esse homem que está aqui, ele ameaça o emprego de Magô, né, dizendo que há várias pessoas que preencheriam o lugar dele, certo? Várias pessoas que preencheriam o lugar dele. Então, vocês podem copiar. Na número 2, identifique a oração subordinada substantiva presente no último balão. Então, aqui, nesse último balãozinho ali, ó, tem certeza de que eles não estão na fila por outra coisa? Observe que onde temos uma oração subordinada aqui? Tem certeza. Quem tem certeza de quê? De que eles não estão na fila por outra coisa. Então, inicia com preposição, tem a conjunção integrante e está completando o significado do verbo ter ou do substantivo certeza? Do substantivo certeza, ok? Então, vocês vão copiar essa oração subordinada aqui na número 2, de que eles não estão na fila por outra coisa. Copiem. Ela vai se classificar como? Observem ali. Né? Ela completa o sentido de que palavra da oração principal? A que classe gramatical essa palavra que foi completada pela oração subordinada, ela pertence, ok? Então, aqui, essa oração, ela completa o significado do substantivo certeza, certo? E eu já falei a resposta, né? Qual é a classe gramatical da palavra certeza? Substantivo. Ok? Fácil, não é, gente? Bastante fácil ali. Então, o que que nós... só que depois, eu acredito que nos próximos... Deixa eu só observar aqui o capítulo 12 para ver se vão juntar todas elas. Não. Não vão juntar todas elas. Só um minutinho, deixa eu ver se eu estou na página certa aqui. Capítulo 12. O capítulo 12, ele não vai juntar Nós vamos ver regência e concordância ali, vai mudar completamente já, tá? Mas não tem problema não. Eu posso passar para vocês uma lista de exercícios para vocês fazerem em casa juntando as duas orações. Como eu sou, né? Eu sei que vocês amam fazer as atividades de língua portuguesa, não é, gente? Os exercícios. Aí nós juntamos o capítulo 10 com esse capítulo 11 para vocês diferenciarem ali a oração subordinada objetiva e indireta da completiva nominal e vocês saberem classificar todas elas, ok? Não sei se vocês estão conseguindo me entender, eu acredito que sim. Aí, os demais exercícios nós vamos fazer depois, que aí estão na outra página, nessa página 14. Aqui tem... Aqui juntou todas, olha só. Classifica as orações, as que devem ser as que seguem. Estão todas juntas ali, olha que maravilha, muito bem. Não vou deixar vocês virem a resposta agora, certo? E aí vocês vão completar para nós, depois esses exercícios. Eu só fiz esse primeiro aqui. E aí vocês fazem para mim na próxima aula, nós corrigimos todos eles. Certo, gente? Ainda está faltando alguns minutos, eu vou deixar agora, já vou, interromper o compartilhamento da apostila. E sim, agora eu posso liberar o microfone para, se vocês não entenderam o conteúdo, é só sobre o conteúdo agora, tá? Eu não vou responder outra pergunta que não seja do conteúdo agora. É só sobre o conteúdo que eu quero que vocês perguntem, correto? Se não for sobre o conteúdo, eu vou mutar novamente. Podem falar.
sobre as orações subordinadas. Se há alguém que não entendeu alguma coisa das orações, vocês podem perguntar. Se não quiserem falar, podem escrever no chat ali, no bate-papo. Eu acredito que todos tenham entendido. Ai, como vocês são maravilhosos. Com certeza, vocês entendem perfeitamente aquilo que nós explicamos. Parabéns. Não ficou com nenhuma dúvida? Muito bem, ótimo. Ok. Alguém quer alguma outra coisa em relação às orações anteriores? Nada? Então tá bem. Então eu vou permitir que vocês agora falem, conversem alguma coisa que vocês queiram estar falando comigo.